Tá. Filomoluscos. Gente, moluscos, então, animais de corpo mole. Beleza? Fabiano, Oi, pode falar. ó, aqui fala que pra você desmutar o chat, você tem que ir lá onde você digita, aí lá na direita vai estar escrito More. Aí você pode escolher lá as opções. Tá, pera aí, só um segundinho. Aí você tem que escolher a última, Everyone, não sei o que, não sei o que. Tá, só um segundinho, pera aí. Pera aí. Seguinte, filomolusca, cadê? Sherry. Tá aqui. Então, os moluscos, animais de corpo mole. Só lembrando que não faz parte do nosso mundo aqui fazer corpo mole. Ó, eu vou instigar aqui de cara, vou projetar aqui uma coisa para você ver. Se você me perguntar onde já caiu o molusco, eu vou colocar aqui, ó. Ó, eu estou recebendo ligação aqui, mas eu não vou dar moral. Então é o seguinte, ó, biologia. Você está vendo essa tela aí, né? Com gráfico aí, não tá? Sim, Sim. Tá, beleza. Disciplina, biologia. Eu vou deixar aqui, eu vou colocar aqui FUVEST. FUVEST. Tá. FUVEST São Paulo, claro, né? Ano, eu vou deixar aberto todos. Divisão, zoologia. Tópico, moluscos. Aqui, ó. Então, para você ver, sobre molusco, foram 3 questões de moluscos na história da FUVEST. Beleza? Ok? Agora, se colocar, por exemplo... Fabiano, Oi, pode falar. aceita o Bernard. Não, eu não. Tô brincando, tô aceitando aqui. O que são asqueumentos? As que eu minto não é mateumento. Ah. Beleza? Então, se a gente pegar aqui... Ó, toda a zoologia da FUVEST. 15 questões de artrópodes, 7 de répteis, 6 de cordados, 5 de mamíferos. Tá vendo? Toda a história. E assim por diante. Tá? Agora, se eu pegar os últimos 5 anos... Aqui, ó. A gente já tem outro padrão de estatística. Olha lá. Mas é claro que ele abriu a biologia geral, né? Ó, nos últimos 5 anos, ecologia, fisiologia humana, botânica, citologia, zoologia, tá vendo? Até que tá bem distribuído aqui. Ecologia vem caindo em peso na maioria das questões, né? Tá. Seguinte. Moluscos. Então, moluscos, animais do corpo mole. Beleza? Características gerais dos moluscos. A gente tem lá, ó, animais do corpo mole. São triblásticos, porque tem ectoderme, mesoderme e endoderme. Tá? Não segmentados é uma característica importante. Só tem 3 grupos segmentados. Você lembra quais são, né? Os grupos segmentados, que é os anelídeos, artrópodes e os cordados. São todos cilomados, simetria bilateral, são protostômios, onde o blastoma, a primeira abertura do corpo é a boca, tá? E geralmente eles possuem concha, seja ela externa ou interna. Beleza? Representantes terrestres e aquáticos, e não tem representantes, vamos dizer assim, aéreos, tá? Não tem molusco que voa. Hein? Tá gravando, né? Sim. Beleza. Tá. Então vamos lá. Divisão do corpo, os moluscos, a divisão do corpo deles é cabeça, pé e massa visceral. A cabeça, onde ficam os órgãos sensoriais. O pé, locomoção, dependendo aí do tipo de espécie, tem até os tentáculos, né? E a massa visceral, onde ficam os órgãos vitais aí. Muito bem. Vamos lá. Aqui, ó, a gente tem um padrão, um esquema
para ter uma ideia, né, da estrutura corporal, a cabeça, caramba aqui, cabeça, massa visceral e o pé, ok? Aí, ó, sistema nervoso, cordão nervoso, intestino, né, parte branquial, ânus e assim por diante. Aqui é um esquema generalizado, né? Hepatopâncreas, estômago, gônadas e assim por diante. Ó, metanefrídeo. Aí os representantes, a lesma, caracol, caramujo, né, polvo, lula e assim por diante. Sistemas, vamos lá. Sistema digestório desses bichinhos aqui. Se a gente pegar aqui, ó, sistema digestório completo, porque ele tem de boca até o ânus, tá? A digestão é extra e depois intracelular, começa na cavidade digestiva. Ele tem uma estrutura chamada hepatopâncreas, então assim, ele não tem um fígado e um pâncreas, ele tem um órgão chamado hepatopâncreas, que estimula a liberação de enzimas digestivas. E é claro, a estrutura mais importante quando se fala em digestão e em exclusividade nos outros grupos, que é a rádula. Okay? A rádula, então, é a estrutura que você não deve esquecer, que ela é presente em todos os moluscos, exceto nos bivalves. Beleza? O que é a rádula aqui? A rádula é como se fosse uma língua raladora. Tá? Então, essa estrutura aqui, ó, como se fosse uma língua cheia de dentes quitinosos. Tá? Dentes feitos de quitina. Lembrando que os bivalves, por que esse nome? Bivalves, porque ele tem duas conchas. Então, as ostras, mexilhões, eles são animais filtradores. Então, eles são os únicos representantes que não têm, vamos dizer assim, rádula. Gente, deixa eu mostrar uma coisa aqui, ó. Esse aqui eu guardo. Em março, eu fiz um... Em março, não. Agora, em janeiro, eu fiz um curso. Vocês estão me vendo aí na tela ou não? Sim. Tá. Eu tenho aqui, ó, é o bico de um polvo. Não sei se você está conseguindo ver. Está escuro aqui, deixa eu acender a luz aqui. Você consegue ver que parece um bico de um papagaio. Isso aqui é de um polvo. Um polvo era enorme, tamanho de uma mochila sua aí. Tá vendo que parece um biquinho aqui, ó? Vê direito. Tá dando para ver aqui ou não? Não, né? Ó. Coloca o... Se você aí, ó, agora... Aí. Tá vendo, ó? Isso aqui... Imagina o seguinte, era da boca de um polvo. Imagina uma bola de tênis de cartilagem. Sobe um pouquinho. Uma bola de tênis de cartilagem, assim, dentro da cabeça do polvo tinha uma estrutura do tamanho de uma bola de tênis. Eu abri o polvo para a gente fazer ele aqui no curso de Sushi Man lá. Aí o que acontece? Tá vendo essa estrutura aqui, ó? Parece um biquinho, né? Um bico de papagaio de arara. É dentro da boca do polvo, acredita? Que tirei. Então imagina assim, uma estrutura, a mandíbula maxila no formato de uma bolinha de tênis, e lá tinha essa abertura, essa estrutura aqui, parecendo um bico de um papagaio, tá vendo? Que ele abre aqui, ó. É que se estivessem pessoalmente eu ia mostrar. Mas a estrutura aqui estava dentro do orifício, é uma estrutura, tá vendo? Parece uma queratina, né? Aqui, ó. Parece uma unha, né? A composição aqui. Interessante, né? Aí, ó. Ela abre e fecha, parece um biquinho. Então é um bico de um polvo, parece de um papagaio. Interessante, né? Deixa eu guardar aqui e continuar. Então. Composição da unha, assim, tipo uma queratina. Tá rígido. Mas voltando lá então. Aqui, então, como estrutura digestória, aqui se a gente observar, ó, aqui a rádula tem esse dente quitinoso, né? Tem lá, pode ter até 170 mil dentes, né? Dependendo da espécie. Bom, a respiração varia muito de indivíduo para indivíduo, tá? Então ele pode ter respiração cutânea, algumas espécies, tem respiração branquial, no caso do polvo, da lula, né? Dos cefalópodes. E muitos têm respiração pulmonar, só que a respiração pulmonar não é um pulmão desenvolvido, é uma cavidade, né, chama cavidade paleal, e lá essa cavidade é onde ele consegue realizar troca gasosa, e aí eles determinaram como pulmão. Né? Mas
não é um pulmão verdadeiro. Bom, sistema ganglionar, sistema nervoso, são gânglios, né, cordão nervoso. Tem gânglio cerebral, visceral e pedal, ou seja, os gânglios acompanham as partes do corpo, que é cerebral, pedal e visceral. Eles têm órgãos dos sentidos bem desenvolvidos e, é claro, o polvo. Cara, no mundo animal dos invertebrados, o polvo é que tem a melhor visão. Tá? A melhor visão nos invertebrados é a do polvo. Ele chega a ter o cristalino, igual ao nosso. O polvo ele é muito inteligente, tinha na Copa do Mundo, né, de 2010, se eu não me engano, ou 2014, eu não lembro, acho que foi 2010, que tinha um polvo que ele acertou os resultados da Copa. Eles colocavam o nome dos times dentro do aquário, assim, com a bandeirinha, e o polvo sempre nadava na direção do time que ganhava. Mas tudo bem, isso aí é só um marketing, né, para a Copa. Mas, na verdade, você acha vídeos na internet de polvo, eles colocam uma caixa acrílica com a comida dentro e um chaveiro com uma chave. O polvo pega a chave assim, ó, consegue introduzir ali no receptáculo ali, girar e abrir o recipiente. Eles conseguem abrir aquele frasco, sabe aquele frasco tipo de azeitona, assim, que você tem que rosquear a tampa para tirar? Então, tem polvo que consegue fazer aquilo, né? Ele vai rodando ali, ele tira, né? Abre os... Então, é bem interessante. Você acha muitos experimentos. Então, é um invertebrado bem inteligente aí, o polvo. Tá? Ó, sobre a circulação desses bichos aqui, é bem interessante. Então, tem circulação aberta e fechada. Diga, Carla. Tipo, quanto ao sistema nervoso ganglionar, se você cortar, tipo, um tentáculo dele, ele continua recebendo o sentido? Tipo, ele perde todo o sentido? Ele perde naquele... Se você cortar a mão de uma pessoa, o que muda? Só na região. Entendeu? A mesma coisa. Mas Então, eles não têm essa capacidade de regeneração? Não. De regenerar a ponto de crescer outro tentáculo? Não. Isso não só se tiver alguma espécie rara, mas assim, como comum generalizado, não. Se ele perder um membro, ele não cresce novamente. Tá? Igual na estrela do mar, por exemplo. Uma curiosidade que naquelas ventosas dos tentáculos, ele consegue detectar sabor, ele tem quimiorreceptores, entendeu? Imagina se na língua a gente consegue detectar sabor. O polvo ele consegue detectar o sabor ou substâncias químicas em cada tentáculo, nas ventosas dos tentáculos. Então, imagina, é como se você conseguisse sentir sabor pela sua mão. Aonde você encostar a mão, né, você ia sentir o sabor ali. Ainda bem que a gente não tem essa capacidade, né, de detectar o sabor pelas mãos. Isso seria um tanto quanto desagradável, dependendo de onde pegar, né? Bom, então a circulação aberta ou lacunar. A circulação aberta ou lacunar, você lembra que circulação fechada é quando o sangue circula apenas dentro dos vasos sanguíneos, seja ele artérias e veias, que os invertebrados também apresentam. A circulação aberta ou lacunar, ela não apresenta o sangue circulando apenas dentro dos vasos sanguíneos, mas ela pode se espalhar aí dentro de lacunas chamadas hemoceles. Então a circulação é fechada nos cefalópodes. Quem são os cefalópodes? Polvo e lula, né? Os mais conhecidos. A vantagem desse sistema circulatório fechado é que o animal ele pode apresentar uma pressão corporal maior, ou seja, ele pode ter movimentação mais rápida. Pode falar, Caio. Uma dúvida rápida, professor. O único grupo de molusco que vive na Terra são os gastrópodes? Os bivalves e os cefalópodes são marinhos? São aquáticos, isso. Ok. Obrigado. Os gastrópodes são... Mas é claro que tem gastrópode aquático também, tá? Tá. Beleza? Você não tem cefalópode terrestre e bivalve terrestre também não. Mas gastrópode você tem, que é o caramujo e a lesma. Tá, caracol ali. Na verdade, tem autor que fala assim, que caramujo é o gastrópode aquático e caracol é o terrestre. Mas não chega a ser tão específico a ponto de tornar isso uma diferença entre eles. Mas gastrópodes são os representantes terrestres. Sistema circulatório fechado... Ok, obrigado. De nada. Sistema circulatório fechado, então, apenas nos cefalópodes, por isso que ele... Com circulação fechada, ou seja, o sangue circulando apenas dentro dos vasos sanguíneos, significa o quê? Significa que você pode apresentar, vamos dizer assim,
uma pressão sanguínea maior. Você pode ter uma velocidade maior, você pode ter mais força, entendeu? Você pode movimentar mais rápido. Se pegar um movimento, por exemplo, de um polvo ou de uma lesma, você vai ver que a pressão sanguínea ela permite essa diferença, né, na movimentação. Pressão sanguínea, então a circulação fechada dá mais pressão no sangue. Ó, o sangue apresenta hemocianina, que é uma proteína rica em cobre. Nos anelídeos, que é a minhoca, né, ele tinha hemoglobina, tá? Nesses animais tem hemocianina. E aí a excreção são os metanefrídeos, independente se a espécie é terrestre ou aquática, eles apresentam os nefrídeos ou metanefrídeos. Beleza? Tá. Esqueleto. Então é o seguinte, sistema esquelético, é claro, se a gente parar para pensar aqui, a gente está falando da concha, que é ausente na lesma, que ela é presente calcária nos caracóis e, por exemplo, a lula, ela tem um endoesqueleto, por dentro dela é como se você tivesse um endoesqueleto cartilaginoso, flexível ali. Tá? Então, tem exoesqueleto, que é a concha, né, tanto no caracol ou nas ostras, né, aquele bivalve, e o endoesqueleto na lula. Sistema tegmentar unoestratificado com glândulas mucosas, então o corpo desse animal são todos gosmentos, né, com aquele muco, e músculos adutores que você vê a movimentação, eles são bem flexíveis, né? Então esse músculo adutor ele consegue expandir ou contrair em diversas áreas do corpo, ok? Classes, vamos lá. Tem uma classe aqui, ó, chamada Aplacófora. É uma classe, isso aqui tinha nos livros do Amabios um pouquinho mais final dos anos 90 ali, já tinha. Hoje os livros atuais, se pegar a última versão do Amabios do Sônia Lopes, ou de qualquer livro de biologia de 2016, as versões mais modernas, você não vê mais essas classes aparecendo na Aplacófora. Eles só falam de gastrópodes, cefalópodes e bivalve. Então aqui, ó, Aplacófora, tá, esses representantes. Tem um molusco que ele é encontrado no tronco ele é um bivalve, tá? Ele é encontrado no tronco de árvores lá na região do mangue, que na pele dele cresce bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, por exemplo, você lembra que no ciclo do nitrogênio você via essas bactérias crescendo na raiz das leguminosas, não é? Bactérias fixadoras de nitrogênio. Aqui você vê que nos moluscos tem um tipo, é o turu, né? Ou o teredo. Os caras abrem aqui lá no tronco da árvore e comem ele assim, ó, cru mesmo. Diz que é bem gostoso. E na pele desses animais tem bactérias fixadoras de nitrogênio. Sabia? Então não é só nas leguminosas. Tem animais também que no corpo desses animais vivem bactérias fixadoras de nitrogênio. Aí tem monoplacófora, que é uma concha só, o neopilina. Tem o poliplacófora, tá? Esse representante. E aqui, ó, escafópoda, que é o dentalion, que a concha dele parece um marfim de elefante. Tá vendo? É bem pequenininha aí, tem tamanho de uma caneta, né? O gastrópode, caracol e lesma, tá? Cefalópode, que é o polvo, lula e o nautilus, tá vendo? Os mais conhecidos, olha lá, o polvo, lula, tá? E o nautilus. O Nautilus é o nome do submarino do Capitão Nemo lá, do Júlio Verne, né? Não sei se você leu isso. 20.000 léguas submarinas. Bom, aí o Nautilus, polvo. Os bivalvios, que tem classificação que coloca eles como lamellibranquios, tá? Ostras e mariscos. Beleza? Por que bivalvo? Porque eles têm duas conchas. E aí é o seguinte, ó, esses animais, eles têm a capacidade de produzir a pérola, tá? Nós vamos comentar aqui que é a pérola aqui, como que ela produz. Porque na verdade a pérola é uma partícula estranha que entra em contato com a pele dos animais e provoca uma irritação na pele dele, uma larva, qualquer substância estranha que entra dentro da concha dos bivalves, das ostras, ela começa a ser revestida por uma camada chamada nácar. Esse nácar vai envolvendo essa partícula estranha até formar essa estrutura que é chamada pérola, que tem valor financeiro. Bom, tem um molusco bivalve chamado perna-perna, que ele
É verdade que existe pérola colorida? Tem pérola negra, tem de outras cores também, mas a mais comum é aquela, vamos dizer assim, essa cor ali, meia cor perolada, né? Tá. Os bivalves têm essa estrutura chamada bisso. Esse bisso aqui, então, é uma estrutura para fixação deles na rocha, na praia ali, naquelas regiões costeiras ali com aquelas rochas, né, que levam contato com o mar ou no casco de navios, tá? Então, bisso é como se fosse esse filamento aqui para fixação deles em rochas, ok? Bom, concha. A concha desses animais, ela apresenta 3 camadas, né? Ela tem a camada nacarada, que é o nácar, ela tem a camada prismática ou a camada orgânica, que é chamada perióstraco ou traco. Então, a concha é produzida pelo manto. Como é que é o nome da pele dos moluscos? A pele dos moluscos recebe um nome. Esse nome é pálio ou manto. Tá vendo? Manto ou pálio é a pele desses animais. Essa pele produz a concha. E aí a concha produz o nácar. Aí o nácar produz a pele. Entendeu? Então é assim, ó. Eu vou repetir isso aqui. Deixa eu ver aqui. Volta o slide rapidinho. Você quer que eu volte? Tá, vou voltar. Espera aí, só um segundinho. Aqui, ó. Era esse? Tá. Vamos lá. Tá, ok. Seguinte. Eu vou explicar essa parte aqui da pérola. Então é assim. A pele deles é chamada manto ou pálio. Tá? O manto produz a concha. Aí dentro da concha, a face interna da concha tem uma camada chamada nácar. E essa camada que produz a pérola. Então o manto produz a concha produz a pérola. Beleza? Então aqui, ó. A gente tem as 3 camadas, tá? Visualizando aqui, as 3 camadas, que é a camada nacarada, a camada prismática, tá? E o perióstraco. Essa camada do manto é a pele dele. Se uma partícula estranha entra aqui, ó, entre a concha e a pele dele, o manto, isso aqui provoca irritação. Isso aqui faz com que o nácar comece a secretar, né, um revestimento sobre a concha para quê? Ele formar pérola, porque aquilo estava machucando, irritando a pele dele. Entendeu? Então o nácar, né, a camada nacarada secreta uma substância nesse grãozinho de areia, nessa larva, nessa substância que irrita o manto. Aí a irritação do manto faz o nácar produzir uma substância que gera a formação da pérola. Então a pérola é fruto de algo que irritou, né, o molusco, que provocou, que machucou ele. Entendeu? Então na parte psicológica e filosófica eles falam assim que um sofrimento que você está passando no futuro será sua pérola, né? Devido ao ensinamento que você está tendo em relação ao que você está passando. Então, pérolas são produtos, são resultados de sofrimento. No caso dos moluscos aí, né? Tá. Então, aqui uma concha, como que você viu a concha de um caracol, né? As cavidades internas. E em relação à reprodução. Bom, muitas espécies são hermafroditas, no caso dos caramujos aqui, né? Um caramujo chega no outro e ele tem dupla fecundação, fecundação cruzada, no caso. Tá? Então aqui, ó, a maioria deles é dioico, tem o macho e a fêmea, tem o polvo macho, tem o polvo fêmea. Mas, por exemplo, os gastrópodes, no caso, lesma e caramujo, caracol, eles são hermafroditas, que é monóico. Tá? Fecundação interna nos gastrópodes e cefalópodes e externa nos bivalves, que é a ostra, né? A ostra ela lança os gametas na água para fecundar a outra ostra. Beleza? Desenvolvimento direto nos gastrópodes e cefalópodes e indireto nos bivalves. Então, o único representante com desenvolvimento indireto, ou seja, a fase larval, são os bivalves. Tá? Aqui, ó, você está vendo a larva trocófora, larva ciliada, tá? Dos gastrópodes primitivos, né? Assim, os pré-históricos, e os bivalves e poliplacóforas
No caso, é assim, nos moluscos existe fase larval? Sim, existe fase larval nos bivalves. Essa larva pode ser chamada trocófora. Aí tem outra larva que é o gloquídeo, que é uma larva parasita. Ela entra aqui dentro das brânquias dos peixes, tá? E tem a larva chamada Veliger, tá? Beleza? Então, peraí. Vamos lá. A maioria dos moluscos tem desenvolvimento direto, mas os bivalves apresentam desenvolvimento indireto com fase larval, apresentando 3 tipos de larva: a trocófora, a larva gloquídeo e a larva Veliger. Beleza? São morfologicamente, 3 tipos diferentes de larvas nos bivalves, no caso dos que apresentam desenvolvimento indireto. Beleza? Alguma pergunta de moluscos? Não? Então vamos falar de artrópodes. Vamos lá. Artrópodes. Artrópodes são os representantes onde é o grupo animal, é o único grupo onde apresenta invertebrados com capacidade de voo. Tá? Então é o seguinte. Vamos lá. Artrópodes. É o filo mais famoso, mais conhecido, né? Filoartrópoda. Os artrópodes, gente, vamos lá. Ó, dividido em 4 subfilos. Então, é reino animal, filoartrópoda, subfilo crustácea, subfilo hexápoda, subfilo quelicerata, subfilo miriápoda e o trilobita, tá? Então é assim, se a gente pegar aqui, ó, crustácea, camarão, siri, craca, lagosta e assim por diante, beleza? Hexápoda, hexa de 6, né? Então são os grupos que têm 6 patas, né? 6 pés, que é os insetos. Quelicerata são os quelicerados, né? Aranha e escorpião. Miriápoda, né? Miriápodo significa 1000 pés, que são os quilópodes e os diplópodes. Tá? Os quilópodes, que é a centopeia, né? Os diplópodes, que é o piolho de cobra. E os trilobitas, que são espécies já extintas. Então vamos lá. Característica desses bichinhos aqui. Então eles têm patas articuladas, são metamerizados, formando tagma. O que é tagma? É a fusão de metâmeros. Você pega lá a fase larval, ele tem 20 metâmeros, mas aí quando ele vira adulto, por exemplo, ele tem lá sua cabeça, tórax e abdômen, no caso do inseto, entendeu? Eles têm exoesqueleto quitinoso, tá? Gente, falou em artrópode, tipo assim, da mesma forma que você lembra que molusco tem rádula, você não pode esquecer que artrópode tem patas, apêndices articulados e exoesqueleto de quitina. São tribásticos, celomados, protostômios, bilatérios e é o grupo animal mais numeroso da natureza. E lembrando que é o único grupo onde tem representantes com capacidade de voo. Tipo assim, tirando as aves, né, outros vertebrados aí conhecidos, entre os invertebrados a gente tem, então, esses animais com capacidade de voo, que no caso são os insetos. Ó, essa imagem, assim, se eu for apostar numa questão de vestibular para cair numa prova, é isso aqui. Tá? Esse gráfico aqui. Então, assim, uma pessoa que estudou artrópode, ele tem que saber isso aqui, porque a chance de cair é muito grande numa questão. Então, exoesqueleto formado por quitina, tá? Lembrando que você viu que eu fiz um post, né? Tem uma piadinha lá no Instagram que eu coloquei: não confunda quitina com queratina. Os alunos adoram confundir quitina com queratina, né? Quitina é o exoesqueleto dos artrópodes e a parede celular dos fungos. Queratina é a composição da unha, né? Do chifre, do casco, né? Dos animais aí. Beleza? Sua unha é feita de queratina. Seu cabelo, ele é feito de queratina. Mas o exoesqueleto dos artrópodes, ele é feito de quitina. Então, como que é o padrão de crescimento? Ó, o nosso crescimento é assim, ó, vai indo aqui, né, até chegar a um ponto de estabilizar. É claro que fazendo uma piadinha aqui, né, até os 70 anos de idade, nós, seres humanos, vamos encolher aí mais ou menos 10 centímetros, né, por perda de cálcio e curvatura
dos ossos, né? Perda de cartilagem e cálcio, e assim por diante. Tá? Então, até os 70 anos, a gente vai encolher 10 centímetros. Então, quando você vai me encontrar daqui 30 anos, eu vou estar 10 centímetros mais baixo. Ó, seguinte, o padrão de crescimento dos artrópodes aqui, ó, ele tem crescimento rápido, ele tem a parada de crescimento, aí ele tem a muda. O que é a muda? Muda é a troca do exoesqueleto. Então, ele passa por isso, ó. Crescimento rápido, parada de crescimento, tá? E a muda. Muda é a troca do exoesqueleto, beleza? Muda é a ecdise, né? Troca do exoesqueleto. Crescimento rápido, estabiliza, troca de exoesqueleto. Crescimento rápido, estabiliza, troca de exoesqueleto. E assim por diante. Beleza? Lembra desse gráfico aqui. Exoesqueleto dos artrópodes. Tem um hormônio que estimula o crescimento, que é chamado equidisona, e tem um hormônio que inibe o crescimento, que é chamado hormônio juvenil. Tem algumas plantas, existem árvores, alguns vegetais que produzem esse hormônio aqui, ó. Então, por acaso, se os insetos na fase larval começarem a atacar essa planta, ela produz esse hormônio para que o inseto não sofra muda, ele não sofra estágios de modificação, para não devorar outras partes da planta. Então, uma coisa que é bem curiosa é que o hábito alimentar ao longo da vida desses animais vai mudando. Tá? Por exemplo, ele tem a fase larval. Você pega lá uma borboleta. Na fase larval, ela come folha. Mas na fase adulta, ela se alimenta de seiva, entendeu? Então vai mudando, dependendo do estilo de vida. Tá? Ó, sistema digestório completo. Eles têm boca e ânus, digestão extracelular. É claro que a digestão depende muito da espécie. Se você pegar lá, por exemplo, um pernilongo, ele é hematófago, se alimenta de sangue. Se pegar lá uma barata, cara, a barata come até unha humana, né? Certo? Aracnídeos, digestão extracorpórea, tá vendo? A aranha captura a presa, ela injeta enzima digestiva no corpo da presa e depois absorve isso, digestão extracorpórea. Tá? Respiração, ó, gente, respiração e excreção é outra coisa que costuma cair também. Por quê? Porque quem elabora os vestibulares, ele começou a perceber que uma questão, quando você verifica que, por exemplo, eles têm 3 tipos de respiração, ó, traqueal nos insetos, né, filotraqueal nos aracnídeos e branquial nos crustáceos, você vê que é mais abrangente, né? Você vê 3 tipos de respiração, tá? Lembrando que filotraqueal pode ser chamado também de pulmão foliáceo. Tá? E branquial nos aquáticos aqui, que são os crustáceos. Então, esse item aqui da respiração é um item também que costuma cair nas provas aí, tá? Dos grandes vestibulares. Tá? Sistema nervoso ganglionar. Esses animais, cara, o sistema nervoso deles, juntamente com a visão, é bem interessante. Porque, por exemplo, alguns deles conseguem captar até infravermelho. Tá? Sabe esse infravermelho do controle remoto? Alguns insetos conseguem captar aquilo. Tá? Lembrando que os olhos dos insetos têm células especializadas chamadas omatídeos. Então, assim, sabe quando você já foi a um supermercado ou algum lugar onde tinha várias televisões ligadas ao mesmo tempo, né? Então, em determinado canal, alguma coisa, como o inseto enxerga, tá? Então ele enxerga daquela forma lá. E muitos conseguem enxergar comprimentos de onda diferente do que a gente enxerga. Então os insetos, eles não são atraídos pelas cores, mas sim pelo comprimento de onda. Então, por exemplo, os polinizadores, cada flor, ela tem um espectro visível no comprimento de onda que atrai determinado tipo de inseto. Tá? No caso, as abelhas. O sistema circulatório é aberto ou lacunar, ele tem um sangue chamado hemolinfa, tá? E no caso, nos aracnídeos e crustáceos, hemocianina. Beleza? Então, hemolinfa e hemocianina. Uma coisa interessante aqui, ó, uma grande observação que pode derrubar você numa questão, se você não ficar atento, é o seguinte. O sangue dos insetos está ligado ao sistema respiratório. Como assim? O sangue dos insetos, eles não transportam gases respiratórios. Então, assim, quando o inseto respira,
O oxigênio que ele respira via as traqueias vai direto para os tecidos do corpo, entendeu? No caso dos músculos. Então, o sangue dos insetos não tem pigmento respiratório. Por exemplo, da minhoca tem, da maioria dos outros invertebrados tem. O nosso tem, entendeu? Agora, o sangue dos insetos, a hemolinfa não transporta gases respiratórios, ela não tem pigmento respiratório, beleza? Fica atento a isso, tá? Então, o sangue dos insetos não transporta gases respiratórios. Bom, então é assim, hemolinfa nos insetos e hemocianina nos aracnídeos e crustáceos. Aqui, ó, vamos analisar o sistema digestório. Boca, tá vendo aqui, ó? A boca, o estômago, isso aqui é uma lagosta, né? Esse aqui é um inseto, aqui do letra B é um inseto e do letra C é uma aranha. Então você vê aqui, ó, o hepatopâncreas, né? O coração é dorsal, ó, o sistema nervoso é dorsal, o sistema circulatório é dorsal. Tá vendo? Ó, o número de corações aqui nos insetos, dorsal. Deixa eu pegar o laser aqui para ficar melhor para visualizar. Aqui, ó. Então, ó, o sistema nervoso é dorsal, desculpa, o sistema circulatório é dorsal e o sistema nervoso aqui, ó, é ventral, tá? Nos invertebrados, o sistema nervoso é ventral. Então aqui, ó, gânglios nervosos, ventral, sistema circulatório, dorsal. Olha aqui na aranha, ó, sistema circulatório, dorsal. Olha o sistema nervoso aqui, tá vendo? Então você vê a anatomia interna desses bichinhos aqui. Ó, as gônadas, né, tal, e assim por diante. Ó a glândula verde aqui, ó, da excreção. Ó, isso aqui é curioso. O ar, ele entra no seu corpo pelo nariz ou pela boca, né, o oxigênio. Nos insetos, ele entra nessas aberturas laterais aqui, ó. Então, ele é cheio de aberturas laterais aqui. Essas aberturas laterais são espiráculos, tá, ligados às traqueias. Tá vendo a traqueia, ó? Né? O sistema traqueal são as estruturas aqui. Então, lembra que tinha uma questão de vestibular que falava assim, Joãozinho observou que uma mosca ficou com metade do seu corpo, aqui, ó, metade do seu corpo submerso dentro d'água, né? Então, ela ficou com metade do corpo submerso dentro d'água por alguns minutos e o animal não morreu. Aí, Joãozinho foi lá e colocou a cabeça dentro da água e não conseguiu ficar por muito tempo. Aí, qual a explicação disso? A explicação é que a captação de ar no Joãozinho é pelo nariz. E a captação de ar nos artrópodes, no caso nos insetos, é aqui, ó, por essas estruturas chamadas espiráculos que são ligados ao sistema respiratório traqueal. Entendeu? Então, se metade do corpo dele está dentro d'água, ele consegue ainda captar ar por outra área. Entendeu? Por isso que essa questão de vestibular falou isso. Então, você tem aqui um espiráculo, outro espiráculo, tá vendo? Tudo isso aqui são espiráculos. O que são espiráculos? Aberturas que mandam oxigênio diretamente para os tecidos, sem ser transportado pelo sangue. Ok? Tá. Olha aqui, ó. Circulação deles. Olha o sangue aqui, ó. Coração, tal. Tá vendo? Ó, artéria aorta. Beleza? Ah, eles têm a artéria aorta? Tem, hein? Tá vendo? Aqui, ó. O músculo cardíaco deles, as hemocelas, tá vendo? Artéria ventral e assim por diante. Artéria dorsal, tá? Veia, né? Então, nós temos tudo isso aí. Tá? Ó, excreção. A excreção desses animais é uma excreção aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Sistema excretor. Também outra coisa, ó, além da respiração, a excreção é outra coisa que você tem que ficar muito atento nos artrópodes. Então, peraí, o que você não pode esquecer dos artrópodes? Você não pode esquecer daquele gráfico do exoesqueleto, das características do exoesqueleto. Você não pode esquecer da excreção e nem da respiração. A excreção, túbulos de Malpighi nos insetos e aracnídeos, glândulas verdes ou antenais nos crustáceos e glândulas coxais nos aracnídeos. Tá? Então, aracnídeos têm túbulos de Malpighi e glândulas coxais. Mas quais são os 3 tipos de estrutura de excreção dos artrópodes? Túbulos de Malpighi, glândulas verdes e glândulas coxais. Beleza? O tegumento é estratificado, é claro, ele tem o exoesqueleto também, tá? De quitina, e realizam icdise, que é a muda. Lembrando que o exoesqueleto abandonado é chamado do que? Exúvia. Exúvia é o exoesqueleto abandonado. Certo? Vamos lá. Aqui, ó, se a gente pegar
Túbulo de Malpighi. O túbulo de Malpighi é essa estrutura aqui que coleta excretas nitrogenadas, resíduos, tá? Que são eliminadas via meio externo aqui. Tá vendo como que é o túbulo de Malpighi? Tá? Aqui, ó, você tá vendo a glândula verde, certo? Aqui você tá vendo os túbulos de Malpighi, certo? E aqui as glândulas coxais. Cadê as glândulas coxais? Deixa eu ver aqui. Ó o pulmão foliáceo aqui, ó. Tá vendo o pulmão foliáceo da aranha? Aqui, ó, no canto direito, inferior, aqui, ó. Pulmão foliáceo. Tá? Beleza? Tá, ele não colocou, ele não mostrou aqui as glândulas coxais. Tem as glândulas de seda, que é a fiandeira, e assim por diante. Ó, pergunta de vestibular. Túbulos de Malpighi nos insetos e aracnídeos excretam o quê? Excretam ácido úrico. Eu vou digitar aqui no cantinho para você enxergar melhor. Ó. Quer ver? Então vamos lá. Aqui, ó. Ácido úrico. Ácido úrico. Amônia, ureia e ácido úrico. Lembra? Ó, ácido úrico nos insetos. Glândulas verdes. Eles excretam o quê? Amônia. Beleza? Amônia. E glândulas coxais, eles excretam guanina. Você sabia que a aranha, muitas espécies excretam guanina? Então aqui, amônia. Tá? E aqui eu vou colocar... Qual que é a vantagem de excretar a guanina? Vantagem? Na verdade é assim, que não é uma vantagem, é que o produto metabólico do corpo dela acaba liberando esse tipo de composto, entendeu? Por exemplo, a guanina, talvez a vantagem seria uma baixa ingestão de água. Você sabe que inseto, tem urina de inseto que a urina dele chega a ser cristalizada, tá? Então assim, ó, túbulos de Malpighi excretam ácido úrico, glândulas verdes no ambiente aquático excretam amônia e glândulas coxais guanina, que está muito próximo aqui do ácido úrico. Ok? Então é baixa ingestão de água, vamos dizer assim, seria essa vantagem. Certo? Então, além do órgão excretor, é bom lembrar do tipo de excreta. Tá? Ácido úrico é para quem não toma água. Tá? Vamos lá. Aqui, ó. Essa imagem aqui também é bom você ficar atento. Então vamos lá. Quadro apresentando características dos grupos dos artrópodes. Então, sabe aquela história? Número de patas, divisões do corpo, isso aqui tem que saber. Então vamos lá. Aracnídeo. Quelícera. Quelícera é um órgão inoculador. São as presas da aranha que ela usa para inocular veneno, tá? Beleza? Então, diferente dos pedipalpos, a aranha tem uma estrutura chamada, ela tem duas patinhas aqui, dois órgãozinhos aqui na boca dela, que são pedipalpos que ela usa para manipular objetos. Mas ela tem duas presas chamadas quelíceras. Só as aranhas têm isso, tá? Quelíceras. Mandíbula ausente, ela não tem mandíbula porque ela tem quelíceras. Aí, divisão do corpo. Ela tem o que a gente chama a cefalotórax e abdômen. Mas, na verdade, é o prossomo, tá? Eu vou mostrar a imagem depois, e o opistossomo. Beleza? 4 pares de pata, né? Então, totalizando 8 patas e antenas é ausente. Beleza? Quer ver, ó? Lá na frente eu mostro a imagem. Então, a aranha, vamos lá. O que a aranha tem? 8 patas, cefalotórax e abdômen, que eu chamo de prossomo e opistossomo. Ok? Prossomo e opistossomo. Aqui, ó. Prossomo e opistossomo, que é a mesma coisa que cefalotórax e abdômen. E 4 pares de pata. Beleza? 4 pares de perna. Não tem, aranha não tem. Lembra do Homem-Aranha? O Homem-Aranha não tem antena, né? Crustáceo. Quelíceras ausente, mandíbula presente,
Divisão do corpo, cabeça, tórax e abdômen, ou, na verdade, cefalotórax e abdômen. O crustácea, vamos definir aqui, ó, depende muito do autor, mas se pegar os principais autores, ele vai colocar aqui, ó, cefalotórax e abdômen, tá? O número de pata varia. Então, eles podem ser chamados decápodos, tem 5 pares, 6 pares. Diga, Carla. Serve a antena? Para que serve a antena? A antena é um órgão sensorial. Com a antena, ela consegue captar substâncias químicas à sua volta. Entendeu? Por exemplo, você já viu que uma formiga, quando ela acha um alimento, ela forma aquela fila, assim. Você vê que as formiguinhas formam uma fila para encontrar comida, ela fica indo e voltando? Já viu aquilo, né? Sim. Então, aquilo, o que ela faz? Quando ela encontra o alimento, ela vai andando, ela comprime o abdômen no chão e libera uma substância chamada ácido fórmico. Então é assim, é como se você fosse explicar para os seus colegas, você vai fazer uma festa na sua casa, um jantar, aí você fala, gente, ó, eu vou pegar uma tinta aqui e vou fazer uma marcação no chão, eu vou marcando aqui, eu vou pintando o chão até minha casa. Entendeu? Aí você começa na sala e vai derramando tinta, uma substância, até chegar na sua casa e você fala, pessoal, é só seguir essa substância aí, entendeu? É isso que a formiga faz. Aí o que detecta aquilo? A antena. Certo? A antena, ela detecta hormônios sexuais, ela detecta, para captar toda a substância química que tem à volta deles, entendeu? Então, se eu arranco a antena de um inseto, o que acontece com ele? É igual você arrancar o olho, né? O olho não, é igual você arrancar a antena do seu celular, você vai perder o sinal, você vai perder a capacidade de captar o que tem à sua volta ali. Tá? Entendi, obrigada. É igual arrancar a língua de uma pessoa, ela não sente mais o sabor. É igual você arrancar o sentido do tato, o sentido do paladar, tá? Ó, insetos. Os insetos, eles têm cabeça, tórax, abdômen, 3 pares de pata, tá? E um par de antenas. Quem tem um par de antena é chamado de... Oh, caramba, desculpa, apertei o botão errado aqui. Aqui, ó. Quem tem um par de antena é chamado, na biologia, a gente chama de dícero. Aqui, ó, dícero. Beleza? Aqui, ó, dícero. No caso, os crustáceos, eles têm 2 pares de antena. Então, os crustáceos, eu chamo eles de tetrácero. Tetráceros. Certo? Aqui, ó, tetrácero. E a aranha, eu chamo ela de ácero. Por que ácero? Porque não tem antena. Beleza? Então, peraí. A aranha tem antena? Não. Então, eu posso definir isso como ácero. Crustáceo tem antena? Tem 4. Então, eu chamo de tetrácero. Inseto tem antena? Tem 2, que é um par, né? Então, eu chamo de dícero. Beleza? Aí, diplópode, que é o piolho de cobra, ele tem cabeça e tronco multissegmentado, ou seja, vários segmentos, e 2 pares de pata por segmento, e um par de antenas. Quilópode, que é a lacraia, ele tem cabeça e tronco multissegmentado, e um par de segmento, aliás, um par de pernas por segmento. Então, professor, qual que é a diferença da lacraia e do piolho de cobra? É que o piolho de cobra tem 2 pares de pata por segmento e a lacraia só tem um par. Beleza? Então, o único grupo que não tem antena são dos aracnídeos. Belezinha? Professor, Pode falar. piolho é o quê? Aracnídeo ou inseto? Inseto. Beleza? E bicho de pé, o que ele é? Artrópode. O bicho de pé, ele não é verme, ele não é grupo de platelminto nem matelminto, ele é um inseto também, tá? O cravo da pele. O que o cravo é? É aracnídeo, né? Ele é um aracnídeo, muito bem. Vamos lá. Classe insecta. Divisão do corpo. Cabeça, tá? Tórax e abdômen. Podem apresentar asas, né? Os olhos, peças bucais e assim por diante. Olha lá, ó. Insetos. 2 antenas,
Olhos compostos têm uma estrutura chamada omatídeo. Os insetos têm 3 olhos e um par de mandíbula. Tá? Aqui, ó, ele tem esse olho aqui, ele tem esse olho aqui e outro olho. Então ele tem um olho bem em cima da cabeça aqui. 3 olhos. No caso é uma mosca aqui, tá? Aparelho bucal. No grupo dos insetos, você tem animal mastigador, você tem animal sugador, você tem o sugador não picador, você tem o sugador picador e o lambedor. Beleza? Certo? Só para identificar. A boca humana ela consegue fazer tudo isso aqui, né? Tá. Tipos de asas de insetos. Existem as asas membranosas, finas e transparentes, que no caso é das moscas. Tá? Existem as asas pergamináceas, que são as asas opacas, finas e flexíveis e coloridas, que no caso é das baratas. Existem as asas chamadas élitros, tá? Que é espessa e opaca, no caso dos besouros. E existem as asas chamadas hemiélitros, que são membranosas, bem na pontinha, que é do caso dos barbeiros. Então, tem 4 tipos de asas nos insetos. Tá? O barbeiro é aquele da doença de Chagas. Tá? Metamorfoses. Os insetos apresentam metamorfoses. Tem ali o ametábulo sem metamorfose, que no caso é a traça. Tem hemimetábulo com a metamorfose incompleta, que é o gafanhoto. Ele tem ovo, ninfa e o adulto, né? A ninfa é, vamos falar assim, linfa significa adolescente, ninfa é adolescente, tá? E tem olo, a palavra olo significa total. Então, metamorfose completa total, que tem ovo, lagarta, pupa, imago e adulto. Então, aqui, ó, vamos pegar aqui um exemplo de hemimetábulos. Aqui o gafanhoto, se a gente pegar, por exemplo, grilo, se não me engano, percevejo também, tá? E metamorfose completa é a mosca, é o mosquito Aedes aegypti, tá? A borboleta, eles têm metamorfose completa. Tá? Aqui, ó. Ametábulo, tá vendo? Ó? Sem metamorfose, ele nasce pronto e só cresce. Hemimetábulo, a única coisa que cresceu aqui foi a asa. E holometábulo, ó, ele passou pela crisálida. Crisálida, que é o casulo, a pupa. Certo? Então, a metamorfose completa. Larva, na verdade, ovo, larva, crisálida, que é o casulo, e depois... Tem uma questão da Unesp que ele falou assim que a polícia criminal, né, a perícia criminal, não polícia, a polícia civil que identifica a parte de criminalística, elas conseguem identificar o tempo. Eles caras acharam um corpo lá. Acho que acharam um cadáver no meio do mato lá. Eles falam, cara, se esse cadáver tem larva, então esse cadáver está há tantos dias. Se esse cadáver tem pupa, ele está há tantos dias, entendeu? Se o cadáver só tem ovos de mosca, então ele é bem recente. Agora, se o cadáver tem casulo de mosca, porque esse cadáver já está há mais dias ali, entendeu? Então, pelo estágio que ele encontra, se no cadáver tiver ovos, larva ou pupa, seja lá o que for, dá para saber o tempo que aquele cadáver está ali. Sabia? Pela identificação desse estágio aqui da mosca. Bom, ordens. Isso aqui é só para você conhecer a ordem. Que é assim, reino, filo, classe, ordem. Né? Reino animal, filo, artrópode, classe, insecta, ordem. Sanura, tá? Que no caso é a traça. Beleza? Tem a ordem odonata, que é da libélula. Tá vendo? Uma vez caiu na UFMS uma questão sobre ordens, tá? Mas faz bem naquela época que era somatória. Aqui, ó, a libélula. A blatódia, que é a barata. Tá? Ordem Zóptera, que é o cupim. Ordem Phasmida, que é o bicho-pau. Ordem dos piolhos, tá vendo? Piolho também, ó, é um inseto. Acho que alguém tinha perguntado, né? A pulga também. Ó, ordem Heteróptera, que é o barbeiro e percevejo. Ordem Homóptera, que é pulgão e cigarra. Tá? Ordem Coleóptera, que são os besouros e joaninhas. E ordem Hymenoptera, que é das abelhas. Beleza? Ordem Diptera, que é das moscas. E ordem Cypnoptera, que é o bicho de pé.
Esse cara aqui, o bicho de pé. Ordem Lepidoptera, que é a da borboleta. Quilópodes, vamos lá. Quilópodes, um par de pata por segmento. Cabeça, corpo, tá? Duas antenas, eles são dísceros e são carnívoros. O primeiro segmento tem veneno, que é uma estrutura chamada forcípula. Aqui, ó. Tá vendo? No primeiro segmento tem umas presas aqui. Você viu que esse animal, então, Quilópodes, ele tem um par de patas por segmento, ó. Cada segmento do corpo aqui apresenta um par de patas. Beleza? Aí, Diplópodo, 2 pares de pata por segmento, tá? Cabeça e corpo longo, muito segmentado. Eles são herbívoros. Isso aqui é o piolho de cobra, tá? Não possui forcípula, ele não tem veneno. Olha lá, ó. Tá vendo o piolho de cobra? Esse tamanho é real, tá? Tem piolho de cobra desse tamanho mesmo. Beleza? Crustáceo. Crustáceo. Cefalotórax e abdômen. Ok? Número de patas, 5 pares ou mais, varia muito da espécie. Ok? Os olhos, tal, antenas, eles têm 4 antenas. Esse aqui, ó, a maior artrópode que existe, tá? É um caranguejo. Esse caranguejo aí pode ter de ponta, de uma patinha até a outra aqui, ó, quase 4 metros. Certo? Então, é um caranguejo, olha lá, o Macrokeria cainferidae, tá? É o maior artrópode conhecido. Tem uma imagem também da aranha camelo, né? A aranha camelo também é muito grande. Aí os representantes dos crustáceos. Subclasses a gente tem lá, ó, branquiópoda, pulga d'água, tá? Copépoda, que é o ciclopes, aquele que é do ciclo de vida de muitos vermes parasitas aí. Ostracoides. É engraçado que esse aqui, ó, toma cuidado, viu? Não cai armadilha. O ostracoide, ele não tem nada a ver com molusco, tá? Mas ele tem uma conchinha, beleza? E tem as cracas. Isso aqui cresce na pele da baleia, tá? E cresce também no casco de navios, ou em rochas ali na beira do mar. Aí o Malacostraca, tá? Que são os crustáceos mais conhecidos. E as ordens são Isópoda, Anfiópoda e Decápoda. Tá vendo? Então, camarão, caranguejo e assim por diante. Tatuzinho de jardim, ó. Tatuzinho de jardim. Alguém tinha perguntado lá do... Ah, não, mas aquilo foi de moluscos. O tatuzinho de jardim é um crustáceo. Você fala, crustáceo é aquático? É, mas você tem um cara aqui que é terrestre, ó. Tá vendo? É o tatuzinho de jardim. Tá? Só que ele fica assim, ó, terrestre e úmido. Beleza? Qual a diferença entre siri e caranguejo? A diferença é o seguinte, ó. O siri, o último par de patas dele é transformado em remo. Tá vendo? E o caranguejo, o último par, não é transformado em remo. Então, se um dia você for para a praia, você vai falar, cara, você olha a patinha traseira aqui, ó. A patinha traseira do siri é o remo. E do caranguejo não, ele é pontiagudo aqui, ó. Essa é a diferença deles, tá? Bom, classe aracnida. Os aracnídeos, então, vamos lá. Lembra que a gente tinha falado? Ó, eles têm a quelícera, que é o órgão inoculador de veneno. Tá? Ele tem o pedipalpo, que é manipular alimentos. Ele tem olhos simples. A aranha tem 8 olhos. As aranhas, em média, têm 8 olhos. Ele tem o tórax, que é chamado de prossomo. E tem o abdômen. Ele tem o cefalotórax, que é o prossomo. Tá? E tem o abdômen, que é o opistossomo. Certo? Aí ele tem o aguilhão, que no caso é o do escorpião. Tá? E cauda, olhos, pedipalpo e assim por diante. Tá? Então, eu posso falar cefalotórax e abdômen? Pode, mas é bom falar prossomo e opistossomo também. O único grupo dos artrópodes que tem quelícera e pedipalpo, tá? Titius cerulatus, escorpião amarelo. Tá vendo? Escorpião adora barata, tá? É a comida predileta dele. O escorpião, se você colocar aquela luz negra nele, sabe aquela luz negra? Ele acende, você consegue detectar ele. Sabe onde acha muito escorpião? Cemitério. Olha lá, ó. Titius baiensis, escorpião marrom. O aguilhão, que é a estrutura para veneno. Tá?
a viúva negra. Ó, o ácaro. O ácaro é um aracnídeo também. O ácaro, aquele que fica no tecido, na roupa, no tapete, né, que provoca alergia respiratória em algumas pessoas. Certo? Ó, os 8 olhos da aranha, né? Tem mais 2 ali atrás. Aqui, ó. Aqui dá para ver bem, ó. Os 8 olhos dela. Ordem dos aracnídeos, araneídeos. Tá? Todas as aranhas que inoculam veneno. Escorpionídeos. Tá? E os acarídeos. No caso, esse cara aqui, ó. Você conhece ele? Quem que é esse cara? Esse cara é o carrapato estrela. Amblioma cagenense. Tá? Amblioma cagenense. Transmissor da febre maculosa. Ou seja, causada pela bactéria Rickettsia ricketts. Ok? Gente, alguma pergunta por enquanto? Sim ou não? Não, tudo bom. Tá de boa. Eu tenho um slide, cara, que eu montei sobre artrópodes peçonhentos. Eu vou mostrar ele rapidinho aqui para vocês. Ó, ele é muito legal. Artrópodes peçonhentos. Artrópodes peçonhentos. Você sabe que os artrópodes são transmissores de doenças, né? Muitos deles aí. Então vamos lá. Vou colocar artrópodes peçonhentos. Aqui, ó, a gente tem a aranha marrom. Tá? A aranha marrom, ela, Loxosceles, né? Essa é uma região do sul do Brasil, olha lá, ó, 3 a 4 centímetros. Alguém esses dias aí do Flame mandou uma foto de uma aranha e perguntou qual aranha que era. Fabiano, já voltei para a cidade, estou segura. Ah, legal, beleza. Mas nada garante que na cidade a gente está seguro também, tá? A gente tem um pior que essa aranha aqui, chama Aedes aegypti. Ok? Bom, a aranha marrom é encontrado pilha, tijolo, construção, essas coisas assim, você pode achar ela também, mas é o que eu falei, ela é mais comum no sul do Brasil, tá? Picada aranha marrom, ó, fui picado aqui, o que vai acontecer? A evolução, fala, Carla. E aquelas aranhas que a gente tem aqui, tipo, dentro de casa, assim, no teto? Ah, aquelas lá, não, aquela não é nem papa-mosca, aquilo não faz nada. Aquilo lá, aqui em casa, se eu te falar, eu faço até questão de deixar elas aqui. Aqui no quarto não tem. Tudo bem que minha casa não parece uma casa de fantasma, né, cheia de teia. Mas eu não mato, não. Nem lagartixa, nem aranha. Porque elas matam esses insetos, né? Entendeu? Ó, então tem irregular, a picada pode provocar dor de 12 a 24 horas, náusea, febre, pode necrosar o local e levar até 4 semanas para sarar, tá? Então, ó, local da picada vai evoluindo, tá? Se não for tratado, olha lá, ó, chegando nesse nível aqui. Beleza? Bom, como é que eu faço? É o soro antiloxocélico. Tá vendo? Ó, soro antiloxocélico. Ah, como é que eu sei? Se foi picada por uma aranha, captura, tira foto, sei lá, e manda e leva junto lá para. Agora, essa aqui é a fonêutria. A fonêutria é a aranha marrom. Desculpa, a aranha armadeira. É o seguinte, se uma aranha levantar as patas na sua direção, corre. Porque essa é a armadeira. Ela é muito agressiva, ela vai pular em você. Ela salta em você, tá? Olha os pés de pálpos aqui que eu falei para manipular alimentos. E aqui as quelíceras para inocular veneno. Essa aranha é grande, tá? Certo? Ó, 17 centímetros. Ela é quase do tamanho da sua mão, a armadeira. Beleza? Então, olha lá. Ó. Quando você é picado por uma armadeira, salivação intensa, vômito, priaprismo. Sabe o que é priaprismo? Ereção peniana. A pessoa que é picada por essa aranha, ela tem ereção peniana. Chama priaprismo. Só que é assim, o cara tá agonizando de dor, tá? Não tem nada ligado a outras sensações, é dor mesmo. E aí o priaprismo, o veneno dela, provoca ereção, priaprismo. Enrijecimento muscular, choque, edema e até óbito pode levar. Beleza? A picada dela. Bom, tratamento, soro anestésico, tá? E soro antiaracnídico.
Essa aranha aqui, a licose, é a comum, tá? Essa aranha é de jardim. O gramado aí da cidade inteira, 5 centímetros, tá vendo? Ó? Jardim, gramado, você vai achar essa aranha aqui. Ela tem uma seta na bundinha dela, tá vendo ali? Ó? No abdômen, né? Aqui, ó. Certo? Bom, dor local, queimação e formigamento, então não tem nada você vai perder a mão, não vai. Tá? Lava o local, não precisa aplicar soro, nada disso. A viúva negra, essa aqui é tensa, tá? 3 centímetros, essa aqui pode matar uma criança, beleza? Olha lá, é muito tóxica para o homem, ataca o sistema nervoso, dor muscular, náusea, febre, mais grave em crianças, pode parar da parada cardiorrespiratória. Aí, ó. Tá? O soro antilatrodecto, tá? E aí, como que se previne contra a picada de aranha? Tampar buracos, frestas, parede, janela, sacudir sapato, você mora em fazenda e tal, né? Meu tio, ele estava numa fazenda e ele foi picado por ele foi botar a bota, tava uma armadeira dentro da bota dele. Ele falou, Fabiano, eu senti dor, mas uma dor que eu chorei durante 24 horas. Bom, acidente escorpionídeo, tá? Então vamos lá, o nome Títio serraltulato, escorpião amarelo, pode matar. Aqui em Campo Grande, né, teve, não sei se foi ano passado ou retrasado, uma mulher morreu de picada de escorpião. Ok? Títios bainenses, escorpião marrom. Olha lá, onde você acha escorpião? Ó. Tá vendo? Ilhas de madeira e assim por diante. Bom, o que a picada de escorpião pode provocar? Hipertermia, sudorese, náusea, vômito, diarreia, problemas cardiovasculares, arritmia, insuficiência cardíaca, parada respiratória e assim por diante. Falta de ar e até convulsão, tremor e assim por diante. E até a morte, né? Okay? Então não se brinca com escorpião. Tratamento soro anti-escorpionídico. Ok? Prevenção contra o escorpião, manter a casa limpa, acúmulo de lixo, cuidado ao manusear objetos, no caso de construção, tá? Trampar frestas, buracos, sacudir a roupa antes de usar e assim por diante. E manter, ó, preservar predadores naturais, no caso sapo e galinha. Tá? Acidente por causa por abelhas, vespas e formigas. Abelha, tá? Vespa e formiga. Ó, ação do veneno. Qualquer veneno de abelha, formiga ou vespa, ela pode ter a ação alérgica ou ação tóxica. A alérgica é a vermelhidão da picada e a tóxica pode ser o envenenamento, pode matar a pessoa. Então aqui, ó, isso aqui é uma reação alérgica. Essa aqui é uma reação tóxica. O cara deve ser hospitalizado até entubado, guri, tá vendo? Acidentes por formigas. A formiga correição, dor moderada, tá, da Amazônia, tá vendo? Formiga saúva, essa aqui tem nos jardins da cidade, a gente vê. Então a picada dela é uma dorzinha, tipo uma beliscadinha. Tocandira, essa aqui é um dos piores venenos da face da terra, tá? A tocandira. Pior que a das aranhas, do escorpião, a dor intensa. É que assim, uma picada não dá nada. Agora, tem os índios, né? Você já viu a cerimônia para passar o índio da fase para a fase adulta? Ele enfia as mãos dentro de buracos com essas formigas aqui. Okay? Lava-pé. É aquele montinho de terra que você cutuca ele, as formigas começam a ficar agitadas ali. Essa formiga chama formiga lava-pé. Ou formiga do fogo. Tá? Tá vendo, ó, como é que fica a área das picadas? Bom, outros artrópodes de interesse médico. Triatoma infestans. Ele é vetor de qual doença? Qual doença, gente? O barbeiro. Doença de Chagas. Flebótomos, lutsomia longipalpis, mosquito palha ou birigui. Qual doença é essa aqui? Pode falar? Malária. Leishmaniose. Leishmaniose, muito bem. Glossina palpalis. Tá? Mosca de Tsetse. Qual que é essa aqui? Doença do sono. A pulga, tá? Também pode transmitir doenças. Aedes aegypti. Você já conhece esse cara aí. Tá? Culex quinquefasciatus, da elefantíase. Certo? O anófeles da malária. Beleza?
Piolho do pubis é o chato. Esse aqui é o chato. Ele fica na região pubiana, tá? Ele cresce nos pelos ali da região genital. Transmitido de relação sexual. Ele pode provocar irritação na pele e tal. O carrapato. Ok? O carrapato que pode transmitir febre maculosa. Demodex foliculor. Esse é o cravo, tá vendo? Ó? O cravo da pele. Ó, os pontinhos pretos na pele, deixa eu te explicar uma coisa. Ele pode ser glândula sebácea obstruída, que escureceu, mas ele pode ser o cravo, pode ser esse cara aqui, ó. Professor, esse é um aracnídeo, crustáceo ou inseto? Vamos contar as patas deles, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem tem 8 patas é o quê? Aracnídeo, né? Dermatobia hominis. Dermatobia hominis é a mosca da Berne. Tá? A mosca da Berne. Olha lá. A larva entra na pele. E a sarna, que é a escabiose, que é o ácaro, né? Tem um ácaro que provoca sarna, ele penetra na pele. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó, a glândula mamária aqui, ó, com sarna. Certo? Belezinha? Tranquilo? Gente.